As consequências da derrota acachapante sofrida pelo Benfica diante do Porto no jogo que eliminou a equipe de Lisboa da Taça de Portugal, que equivale à Copa do Brasil para os portugueses, colocou o técnico Jorge Jesus numa situação que ele não poderia imaginar quando tão valorizado deixou o Brasil, deixou o Flamengo para reassumir o comando do time encarnado. Jesus fracassou, isso mesmo, Jorge Jesus é visto como um grande fiasco pela imprensa e pelos torcedores portugueses, especialmente depois do que aconteceu no Estádio do Dragão nessa antevéspera de Natal. Falaremos sobre Jorge Jesus, Benfica e a possibilidade de volta ao Flamengo, qual é o empecilho que existe nesse momento, nesse vídeo que tem o apoio de OneFootball. Isso mesmo, o OneFootball patrocina esse vídeo e traz para você, além de farto conteúdo, com estatísticas, notícias, cobertura em tempo real das partidas dos principais campeonatos do mundo, por exemplo, nesse período agora de final de ano, enquanto a bola rolar na Inglaterra, por exemplo, você vai acompanhar em tempo real os jogos da Premier League pelo OneFootball. E, quando voltar à Bundesliga em janeiro, você terá de novo jogos ao vivo do campeonato alemão, com narração em português de Dudu Monsanto e os comentários de Gerd Wenzel. Tudo isso é de graça. Basta fazer o download do aplicativo, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o detalhe, o OneFootball patrocina o canal, é parceiro do youtube.com/Mauro César, e quando você faz o download por intermédio dos links disponibilizados em nossas lives e em nossos vídeos, você ajuda a mostrar a força do canal. Então faça o download. Se você já fez o download, mas não tem acessado, volte a usar o aplicativo que você vai ficar bem informado e você vai ver algumas das notícias ou parte desse conteúdo do meu lado enquanto fazemos esse comentário nesse vídeo. Pois é, primeiro a questão do Jesus. O Jesus está em baixa. A sua volta ao Flamengo, se acontecer, ela será de um técnico que saiu em alta e volta muito em baixa. Conversando com vários colegas da imprensa de Portugal e também com pessoas importantes do Benfica, ex-dirigentes do Benfica, nos últimos dias, especialmente depois dos 3-0 sofridos pelo Benfica para o Porto no primeiro tempo, e poderia ter sido mais, o Porto poderia ter feito mais gols. Tamanha foi a disparidade das duas equipes em relação à produção, volume ofensivo e chances criadas. E o que vimos foi uma supremacia muito grande, um time muito desorganizado do Benfica. E falando com essas pessoas todas, eu fiz a mesma pergunta. Você definiria como um fracasso essa passagem de Jorge Jesus de 1 ano e meio praticamente pelo Benfica, desde que ele voltou a Portugal? E todos disseram que sim. Ninguém amenizou. Não é um fracasso, é uma passagem razoável, não. Todo mundo achou fracassada essa passagem do JJ pelo Benfica até aqui, e de fato é. O time está jogando mal, é verdade que conseguiu alguns bons resultados, avançou na Liga dos Campeões, é um ponto fora da curva ali, boas partidas fez inclusive na Champions League, conseguiu a classificação, Barcelona foi eliminado e foi parar na Liga Europa, mas no todo, o volume, a quantidade de boas partidas e o nível do jogo é muito, muito abaixo, não tem nada a ver com aquilo que nós vimos do outro time treinado por Jorge Jesus, que foi o Flamengo entre 19 e 20. Parece mais o time do Renato Portaluppi, aquelas melancólicas últimas aparições do Flamengo no ano de 2021. Está muito mais para Portaluppi do que para Jesus versão Flamengo. Então, se acontecer a contratação do Jesus pelo Flamengo, é importante o torcedor entender isso. Ele chega muito em baixa e precisando recuperar o seu prestígio, a sua moral. No mercado português e, consequentemente, no mercado europeu, hoje ele é um profissional que dificilmente terá grandes oportunidades deixando o Benfica. Ou seja, o Flamengo vai se transformando para ele a única opção de mercado. Se ele quiser continuar trabalhando como técnico, eu imagino que sim, o Flamengo é a chance de uma reabilitação e é a chance que ele tem. Porque vai trabalhar onde? Que grande clube de Portugal vai querer? Não tem outro grande clube. Os dois maiores, além do Benfica, Sporting e Porto, lideram o campeonato, o Sporting é o atual campeão. O Sporting segue na Liga dos Campeões, assim como o Benfica, o Porto não, mas o fato é que essas equipes elas já têm bons treinadores e fazem bons trabalhos. E fora esses, os outros são todos times menores. E fora de Portugal, muito pouco provável que o Jesus hoje tenha uma grande proposta. Ele está num momento muito ruim. Então o Flamengo é a opção que ele tem. O Flamengo é o que resta a ele. E com chance de dar certo novamente, evidentemente, porque aí é outra realidade. É o futebol brasileiro, com um nível mais baixo dos treinadores, um ambiente que ele conhece. Agora, um ponto que é importante, que os colegas de Portugal têm comentado, é do desgaste que Jorge Jesus sofre também pela maneira como se relaciona com os atletas. Ele é muito ríspido na hora de falar, de cobrar, e tem gente que não se adapta muito bem. No Flamengo não chegou a haver esse desgaste, porque as vitórias fizeram com que a coisa seguisse. Todos nós vimos entrevistas de jogadores do Flamengo na época dizendo ele cobra e tal, mas a gente produz melhor, joga mais, ou seja, dá para relevar. Mas no Benfica, sem os resultados, a aspereza do Jorge Jesus às vezes
já não é tão tolerada pelos jogadores de futebol. O cara fica incomodado, ele pega pesado. Como será numa volta eventual ao Flamengo? Né? Pode já haver um desgaste lá de trás, mas ele chegará, se chegar ao Rio de Janeiro, em baixa. O Flamengo vai ficar esperando. O Flamengo não tem pressa. Acho que o Flamengo não precisa de pressa. Já falei isso antes e vou repetir. Mas precisa sim ter um técnico contratado e acompanhando os trabalhos nos primeiros dias de janeiro. Quando no dia 10 a equipe se reapresentar, nesse dia, no máximo nesse dia, o técnico tem que estar presente. Mesmo sendo os primeiros dias de exames médicos, preparação física, aquela coisa toda. O trabalho com bola sempre um pouco depois. Mas ele tem que estar lá. Esse técnico tem que estar lá, seja Jesus ou qualquer um outro. Mas a expectativa em Portugal é de que ele possa sim se desligar, ser desligado do clube, se fracassar de novo contra o Porto no jogo novamente no Estádio do Dragão no dia 30. Isso porque será um jogo do Campeonato Português, uma derrota vai praticamente jogar o Benfica para fora da briga pelo título e o campeonato pesa muito mais do que a taça, do que a Copa. Então, uma nova derrota, né, seria, caso aconteça, né, a terceira derrota para um rival direto pesada, né, porque já tomou de 3-1 do Sporting, estava 3-0 o jogo no Estádio da Luz, 3-0 agora do Porto, e era para ser mais, o Porto poderia ter feito mais gols, e agora tem outro jogo com o Porto. Esse jogo anterior pela Taça de Portugal e agora o próximo pelo Campeonato Português da Primeira Divisão. Então é um retrospecto muito pesado. O que aliviou aí foi o quê? A classificação na Champions League, jogando o Barcelona para a Europa League. Isso foi realmente o ponto positivo e o bom momento do Jesus nessa temporada e talvez em toda essa sua passagem pelo Benfica, que contratou muitos jogadores que ele pediu, os jogadores não estão rendendo, enfim, é um momento muito negativo. O Flamengo passa a ser para ele praticamente a única opção, a não ser que surpreendentemente surja alguma outra coisa. Né? E os dirigentes do Clube Carioca continuam em Portugal, vão ficar aguardando e vão esperar que haja uma definição. Aí, qual é o obstáculo maior? O Benfica poderia colocar o técnico da equipe B para assumir o comando interinamente e buscar outro treinador. Isso é um problema que eu acho até que o Benfica solucionaria. Mas tem a multa, que é altíssima. A multa é muito elevada. E aí como faz? O técnico vai abrir mão da multa? O Benfica vai querer pagar a multa integral? Então não manda embora, vai deixando a coisa acontecer para ver se encontra uma solução lá na frente. O mais razoável seria os dois entrarem num acordo, uma rescisão amigável, pagando parte da multa, o Benfica ao técnico, ou não, ou sei lá, enfim. Aí depende de quem teria a iniciativa de pedir o rompimento contratual. E ele acertar com o Flamengo. E aí ele vai ganhar o dinheiro do Flamengo. Né? Mas talvez não receba o dinheiro dessa multa rescisória, porque o Benfica vai relutar em mandá-lo embora. No entanto, essa é a grande questão. Né? Eu estou me baseando aqui nas conversas que tive com essas pessoas ligadas a todos os bastidores do Benfica e colegas da imprensa de Portugal. O que todos eles acham? Se no dia 30 o Porto novamente der uma chinelada no Benfica, aí não vai ter jeito. Por quê? O Rui Costa, que é o presidente, vai ficar numa situação muito delicada. Ele vai ter que assumir essa bronca de se livrar do Jorge Jesus, que a cobrança dos torcedores só vai aumentar. Imprensa e torcedores. Então, é um momento delicado para o Benfica. Curioso isso. Porque o Jorge Jesus, sabendo que ele tem emprego no Flamengo, ele pode especular ao máximo. Ele pode empurrar com a barriga e deixar o Benfica tomar a iniciativa e ganhar a indenização, se para ele isso for importante. E o Flamengo fica em compasso de espera, porque o jogo é no dia 30. Não é o ideal, gente, entrar o ano sem técnico. Mas vamos raciocinar aqui. Se o técnico for o Jorge Jesus, ele conhece tudo no Flamengo. Conhece todo o elenco praticamente. Só alguns jogadores que chegaram agora, depois de sua partida. Mas esses jogadores são o Davi Luiz, com quem ele trabalhou, o Andrés Pereira, que jogava no Manchester United, que obviamente ele conhece, o Kennedy, que também jogou no Chelsea, outros times da Europa, na Espanha, e certamente também conhece o jogador. Então são jogadores que ou ele já trabalhou ou ele já sabe quais são as características. O resto do grupo, todo mundo ele conhece, trabalhou com todos eles. Então, qual a dificuldade que ele teria se ele chegasse no Rio de Janeiro exatamente na véspera da apresentação dos jogadores e no dia 10 de janeiro estivesse lá com a sua equipe pronto para trabalhar? Não tem dificuldade. Então o Flamengo de fato tem um período aí após o dia 30 para ainda trabalhar. E como os dirigentes estão lá em Portugal, eles vão medindo a temperatura. Se por acaso sentir que não vai ter demissão, que ele vai ficar até o meio do ano que vem, digamos que o Benfica vença o Porto no dia 30, para isso eles estão conversando com outros técnicos e representantes, agentes desses treinadores, para ter um plano B. Mas essa é a situação. O Flamengo joga com o tempo, Jorge Jesus muito em baixa, e o Benfica é que tem um pepino nas mãos, porque precisa se livrar do técnico, é isso que a torcida quer, os motivos não faltam para tal, no entanto, a multa é muito alta.
E o Jesus está numa situação, curiosamente, até confortável, porque ele sabe que tem emprego no Flamengo, a hora que ele quiser, ele vai ser tratado como um Deus, não como Jesus, como um Deus, chegando ao Rio de Janeiro, caso ele volte ao Brasil para treinar o Flamengo. Enquanto isso, o Benfica ele precisa mexer na sua estrutura, mas isso custa muito dinheiro. E o Benfica, gente, não tem dinheiro para isso. Gastou o que tinha e o que não tinha nas contratações. E isso torna a situação mais delicada ainda para o presidente Rui Costa. Lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E além disso, você pode, evidentemente, continuar acessando em todos os links que estão aqui embaixo para o Caneca 360, comprando com desconto, é só olhar o cupom Mauro e comprar canecas com desconto da Live Soft Open, canecas aqui do canal para divulgar e apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Você pode também acessar o Use 360, aí você tem as camisetas com as mesmas estampas que estão nas canecas também, da Live Soft Open, nossos bordões, as nossas frases, está tudo lá. E, claro, o curso online de jornalismo esportivo disponível também para todos aqueles que tiverem interesse no assunto. E, além do curso, você tem a Pingback, onde eu escrevo, né? Você acessa aqui, toda semana tem texto novo, você tem um link aqui para o texto, tem um link para você participar da Pingback. Você pode também aderir à Pingback, saiba como acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E continuaremos juntos aí com informações e opinião durante esse período de final de ano e em todo o ano de 2022. Valeu? Saudações!